Vamos ver agora os dispositivos de proteção dos sistemas de acionamento. Você tem todo o sistema lá, chaves, contadores, motores, tudo isso tem um custo. E pode acontecer curtos ou acontecer algum problema do tipo que poderia causar perdas. Então, para minimizar essas perdas, existe o sistema de proteção. Os principais componentes de proteção são os fusíveis e os disjuntores. O fusível opera funcionando na ideia de fusão, né? Ele tem um elozinho interno que tem um valor de corrente, né, controlado. Tem esse valor determinado de acordo com o tipo do fusível. Então, fusível de 20 A, esse elo vai suportar até esses 20 A. A partir disso, ele vai fundir, vai derreter e vai abrir o circuito. Existem alguns tipos de fusível, né? Os mais conhecidos são esse aqui, que é o fusível tipo D e o NH. Esse aqui, o soquete dele parece com o de uma lâmpada incandescente, é rosqueável, e esse aqui é tipo faca. Aí você encaixa ele aqui no local. E já os disjuntores, ele é para trabalhar com proteção térmica e proteção magnética. Mais na frente a gente vê eles com mais detalhe. Aqui são exemplos, né, de fusíveis, dos mais diversos tipos e tamanho. Tem a tensão de trabalho, né, no fusível, tem a corrente de operação. E ele, quando chega nesse limite de corrente, esse elo de fusível, que é um fiozinho fino, mais calculado para poder fundir exatamente nessa corrente, ele derrete. Nesse tipo de fusível, geralmente tem terra aqui dentro, que ela vitrifica no momento de fusão desse elo. Ela vitrifica, causando uma isolação, para evitar arcos, né, nesses pontos. E aqui eu mostro um fusível tipo faca, e ele é aberto aqui, um que foi rompido, né? No caso, às vezes chega até a quebrar essa parte externa que é de porcelana. Esse aqui são os elozinhos do tipo menor, né? Temos aqui de 25 A, de 20 e de 6 A. O elozinho que está aqui, ó, na ponta, mostrando que está tudo ok. A simbologia do fusível é essa aqui, terminal 1 e 2, e a letra F, a abreviação. Em contrapartida com os fusíveis, né? Os fusíveis são baratos, mas eles geram descarte. Sempre que um fusível desarme, você não tem como reutilizar ele. Não é para se reutilizar um fusível, é para se descartar. Então, a cada vez que um fusível abre, você tem que ter um novo para reposição. Então, ou já tem ele em estoque, ou vai ter o tempo de você pegar as características dele e procurar outro para comprar. No sistema trifásico ainda tem outro problema, né? Se você tiver, digamos, os 3 fusíveis lá para acionar um motor ou qualquer outra coisa que seja funcionando trifásico, e um deles partir, você vai ter 2 fases alimentando as bobinas. Então isso pode causar um desequilíbrio, uma sobrecorrente, e não interromper completamente o funcionamento. Então é outro problema, além desse do descarte, é esse problema de queimar só uma das unidades, no caso de usar ele para o motor. Então uma alternativa direta e eficaz é o uso de disjuntores, né? Tem as versões monopolar, tem as versões bipolar. Geralmente você bota aqui, se for usar para 2 fases, se for usar a fase neutra e tiver alguma razão para proteger também. E tem aqui o tripolar. Veja que o acionamento deles é interligado. Então, se eu tiver o problema de uma corrente muito alta em uma das fases, ele desarma as duas, e para esse modelo aqui desarma todas as 3. Então, se você tiver um problema de sobrecorrente em uma delas, ele vai desligar todas elas e não tem esse problema que acontece nesse aqui.
de ficar ainda com as duas fases. Ele desliga todas as três. E além da vantagem de que quando há uma sobrecorrente, não extrapolando a capacidade do disjuntor, você pode rearmar ele e utilizar novamente. Essa aqui é a simbologia, né, do disjuntor. Essa aqui do monofásico. O Dzinho, a sigla. E o trifásico, tripolar, assim. Claro que quando você tem trifásico, você vai dizer, tem 3 fases e tem um neutro também. O neutro não precisa passar, o neutro passa direto, né? RST, que só é a nomenclatura para as 3 fases, e aqui ficaria o neutro passando direto. Então, nesse tipo de disjuntor, que é o mais conhecido, é o termomagnético. Ele tem um princípio térmico e tem um princípio magnético. O princípio térmico acontece o que? Ele utiliza o princípio da dilatação do par bimetálico. Então, se você tem uma corrente acima da capacidade dele, mas só ligeiramente acima, ela vai causar aquecimento ao longo do tempo. Ela vai subindo, chega a um ponto que ele dilata e desarma o disjuntor. É tanto que o disjuntor é pesado para você ligar, porque é a posição que é a força que você faz para armar ele. Para desarmar, claro, ele tem que ser mais leve. Você dá só um toquezinho aqui, ele já baixa. Então, no caso de uma sobrecorrente pequena, mas por longo tempo, ele vai aquecendo esse par metálico que vai fazer esse desarme. Esse é o princípio térmico. E o princípio magnético é se essa corrente for muito alta. For súbita e muito alta, então ela vai induzir esse eletrozinho aqui, esse eletrodo, e ele vai dar um salto e desarmar instantaneamente. Você tem uma bobinazinha aqui, um material ferromagnético, que com esse surto de corrente instantânea ele vai dar um salto. Lembrando também que tem uns limites, né? Se você olhar um disjuntor, vai ter lá, digamos, 20 amperes para, geralmente, a tensão de trabalho 300, 500 volts, mas vai notar lá que também tem uma corrente que vai estar na faixa dos kA. Digamos que seja 30 kA. Então esse aqui é o limite que ele consegue trabalhar. Se você tiver uma corrente lá, uma capacidade de corrente que num curto seja superior a isso, ele não vai garantir a proteção. Ele pode simplesmente colar tudo isso aqui e não funcionar. Além de danificar tudo, ele cola e deixa de funcionar. Então esse aqui é o princípio térmico no par metálico e o princípio magnético do disjuntor termomagnético. Outro dispositivo de proteção é o relé térmico. Ele é destinado a desligar o circuito de comando quando o motor estiver sobrecarga, né? Digamos, por alguma razão, sujeira ou excesso de peso lá que não foi para que ele não foi projetado, ele tiver esse excesso de carga, aí esse relé térmico vai atuar. O relé térmico não desliga diretamente o motor, ele manda o acionamento para a parte do comando do motor. Então ele não protege, por exemplo, de curto-circuito, não protege. Então mesmo com o relé térmico você precisa ainda usar ou os fusíveis ou os disjuntores, né? Para no caso de problemas de curto-circuito. E aqui a gente tem um exemplo de relé térmico. O módulozinho do relé, com as entradas, né, das 3 fases que vão para o motor. Normalmente as entradas aqui ele usa números ímpares e a saída números pares. Aqui tem 1, 3, 5, aqui 2, 4, 6. Não dá para ver, porque está por baixo, né? Dá para ver aqui só o 6. E tem também o contato que vai para o comando. O módulozinho que a gente usa no laboratório, ele tem esses 3 contatos aqui que são de potência, né? Esse aqui fica sempre antes do motor, que qualquer problema desse de sobrecarga, de aquecimento no motor, ele já protege o motor. E ele manda o sinal assim. Você pode utilizar ele, geralmente é utilizado o contato normalmente fechado, que em caso de um sobreaquecimento ele abre, cortando o acionamento, né? A parte de comando do acionamento.
E essa parte de normalmente aberto pode até ser usada para sinalização, para você usar alguma chave em caso de quando isso aqui fechar, acender uma determinada lâmpada para avisar que houve uma falha pro aquecimento, por exemplo, ou para ativar qualquer outra coisa, um motor reserva, por aí vai. Geralmente o que é usado mesmo nesse tipo de comando é esse contato normalmente fechado. A gente vai ver com mais detalhe na frente os modelos de acionamento e vai notar que todos eles têm esse relé térmico. Que eu tenho um esquemazinho mostrando os componentes, princípio de funcionamento, né? E ele lembra muito o princípio de funcionamento do disjuntor termomagnético, só que próprio mesmo para a parte térmica do motor. Dá para ver aqui alguns componentes, o botão de rearme manual. Então essa é uma vantagem dele também, que ele não se destrói depois de ser acionado, dá para você rearmar e utilizar novamente. Tem aqui os contatos auxiliares, que são aqueles contatozinhos, um é normalmente fechado, outro normalmente aberto. Então tem aqui os contatos, e um é comum aos dois, para esse modelo. Tem um botão de teste, se você quiser saber se o relé está funcionando mesmo, você vai apertazinho nesse botão de teste. Então dá para você, não precisa causar um curto para poder testar, basta apertar no botão de teste. As lâminas bimetálicas que vai fazer esse acionamento de acordo com a diferença de dilatação. Tenho também aqui o cursor, que quando ele vai ser empurrado e vai ativar o desligamento da parte de potência, né? Essas aqui são as lâminas de bimetálica da parte de potência. Então elas que quando for aquecendo vai empurrar isso aqui e fazer todo esse acionamento. E tem também a opção de ajuste de corrente, né? Com aqui você ajusta com que corrente você quer que ele atue. Tem um acesso externo também a essa parte, né? A gente vê aqui, ó, o ajuste de corrente. Aqui eu tenho o botão de teste e esse aqui é o de rearme. Então as principais vantagens deles em relação ao fusível é essa aqui. Ele tem uma ação mais segura, o fusível às vezes chega a estourar em caso de sobrecorrente. Basta rearmar para botar ele em ação novamente, né? Protege os consumidores de sobrecarga. Você pode estipular qual é esse valor limite, a partir de quanto ele vai atuar. E tem o bem interessante é isso aqui, ele tem um retardamento natural, porque durante a partida a gente vai ver mais na frente que tem um pico de corrente. Então ele não liga para esse pico de corrente, ele ignora e só vai agir se ela for permanecer, né? Então esse pico de corrente que é natural da partida, ele ignora naturalmente, e isso é bom, porque senão toda vez que o motor partisse, mesmo estando tudo ok, iria ficar desarmando. Dando sequência, vamos ver agora a parte de dispositivos de comando, o relé temporizador. A gente utiliza relé temporizador quando a gente quer um início de uma operação, né? Quer contar um tempo para poder começar. Quando a gente quer a passagem de uma operação para outra, né? Então você ligou uma coisa, você aperta um botão, mas quer que tenha um certo delay, né? Certo tempo para poder aquela coisa ligar. Aí você aperta aqui o botão, mas você quer esperar esse tempo aqui para poder aquela coisa ligar. Então você usa um temporizador. Quando você quer, depois de acionar alguma coisa, acionar uma outra coisa, né? Então você bota também um temporizador que faça esse tempo aqui, para poder ele saber quando vai acionar aquela segunda coisa. Pode ser um segundo motor, uma coisa do tipo.
E para temporizar a própria operação, muito utilizado quando você quer, por exemplo, uma partida estrela-triângulo. O motor parte em estrela, depois de um determinado tempo ele tem que ir para o triângulo. Então isso aqui faz automático com o temporizador. E entre os temporizadores eu tenho tipos diferentes, né? Tenho aquele com retardo de energização, né? Aquele lá que você liga, joga alimentação e depois de um determinado tempo é que ele vai ligar. Tem um com retardo de desenergização, aquele que está ligado e depois que você aciona, né, ele vai esperar ainda um tempinho para poder desligar. Então tem esse aqui que ele tem um retardo da desenergização. E tem os relés cíclicos. Só aquele que depois de acionado ele vai ficar ligando, desliga, liga, desliga. E tem esse ciclozinho de baixo e de alto, né? Vamos ver aqui alguns exemplos, né? Esse aqui com retardo na energização, que é o mais comum. Então tem aqui um botãozinho para você ajustar o tempo. Realmente esse tempo não é muita coisa, mas nesse aqui provavelmente tem segundo, não dá para ver tão bem. Esse aqui vai vir marcado se for segundo ou minutos, mas geralmente essa temporização aqui é em segundos, porque ela é utilizada para partida estrela-triângulo. E o que a gente tem no laboratório dá até para ver aqui, tem uma marquinha no S e a opção que eu tenho é essa, de 0 a 60 segundos. Então na hora que você aciona ele vai receber essa energização. E depois de um determinado tempo que você marcou, no caso aqui está, por exemplo, 10 segundos, aí é que ele vai atuar. Ele vai pegar o que está fechado, vai abrir, e o que está aberto vai fechar. Vai mudar para essa posição. Então se você quer desligar alguma coisa depois de 10 segundos, usa esse contato aqui. E se você quer ligar alguma coisa depois de 10 segundos, usa esse aqui, né? Esse aqui para desligar e esse aqui para ligar. O 1518 e o 1516 para desligar. Lembrando que ele começa a contagem do tempo a partir da hora que você alimenta a bobina dele, né? Esses pinozinhos aqui, né? Que seria equivalente aqui ao A1 e o A2, né? No laboratório a gente usa só esses bornezinhos. Vamos ver mais um pouquinho de detalhe, né? Como funciona o de retardo de energização. Então você tem lá o circuito da bobina, né? Aquela parte lá do... Deixa eu botar aqui só para... Tá aqui ligado no neutro. E você foi... e fechou essa chave. Então você fechou essa chave nesse momento aqui. O que trabalha com retardo de energização, ele vai contar esse tempo, que foi aquele tempo que lá que eu mostrei a vocês, que é ajustável, e quando encerrado aquele tempo, é que ele vai fechar o contato. Lembrando que quando você abrir esse contato, aí ele desliga instantaneamente, né? Ele só retarda para ligar. Essa é a simbologia dele, né? Esse aqui são os contatos. Esse aqui é um contato que a gente chama de comum, porque ele é comum aos dois. Esse aqui é o NF, que é normalmente fechado, e esse aqui é o NA. E quando a gente vai desenhar um circuito, a gente usa essa simbologia lá. Esse T1 para referir que é o temporizador 1. Essa simbologia aqui que é o retardo na desenergização. E os contatos, se eu quiser o aberto, são esses dois. Se eu quiser o fechado, são esses dois. 17, 18 para aberto e 15, 16 para fechado. Esse aqui já é o relé com retardo na desenergização. Então você, assim que liga o seu circuito, né,
acionou aqui o circuito, ele também aciona. Ele também muda a chavezinha dele. O que é aberto fecha, o fechado abre. Aí você tira a alimentação daqui, é esse ponto aqui. Ele continua ligado. E quando termina aquele tempo lá que você programou, é que ele vai desligar. Então esse aqui ele retarda na desenergização. Ele demora a desligar. A simbologia dele já é diferente. Veja aqui, ó, vou voltar para mostrar. Esse aqui usa o xizinho e não é escuro. Esse aqui já dentro não usa o X, é todo pintado. E no outro, essa chavezinha era nesse formato aqui. Esse aqui a chave já está no formato invertido. Mas em relação aos pinos é a mesma coisa. Aqui é o comum, aqui é o NF. E aqui é o NA. Quando você tirar a alimentação, assim que você bota a alimentação, ele já vai mudar para cá. Assim que você ligar. E quando tirar a alimentação é que ele começa a contar o tempo. Terminou o tempo, ele volta para a posição padrão. Os contatos que eu uso também é esse. T1 se for referente ao temporizador 1. A simbologia é essa. Contato aberto 17 e 18. Contato fechado 15 e 16. Esse aqui são exemplos da ligação dele no circuito, né? Se eu fechar essa chave aqui, eu aciono esse aqui, que é um temporizador com retardo na ativação, né? Então ele vai começar a contar o tempo. Esse aqui é a minha alimentação em A, né? O tempo que eu permaneci com a chave ligada. Apertei a chave A. Aqui desliguei a chave A. Então no momento que eu ligo, ele começa a contar o tempo. Acabou o tempo, aí é que ele então vai ligar. E vai contar esse tempo. Então só aqui nesse ponto, né? Esse aqui é o contato dele, não é uma chave. É o contato do temporizador. Então quando terminasse esse tempo, essa contagem, né, aqui em H, é que ele ia começar a ligar. Então aqui a lâmpada só liga depois passado esse tempo T que foi configurado o temporizador. Quando eu desligar a chave, que foi nesse ponto aqui, aí o temporizador desliga instantaneamente e a lâmpada também apaga instantaneamente. Nesse circuito do lado já tem uma ligação um pouco mais complexa. Então quando eu aciono B1, né, por esse momento aqui eu acionei B1, o relé já fecha o selozinho aqui, né, que esse selo aqui, se tem o nome D, é porque é dele. Ele já fecha esse selo, então mesmo depois, quando eu solto a chave, ele mantém essa alimentação por esse caminho, né? Mantém a alimentação por esse caminho e mantém o temporizador alimentado. Mas a partir do momento que eu acionei, que eu comecei aqui, ó, acionei a botoeira, ele começa a contagem de tempo. Contagem de tempo para que ele foi programado. Encerrando esse tempo para que ele foi programado, aí ele aciona a chavezinha dele, a chave normalmente é aberta. Então a lâmpadazinha, digamos que aqui em H, acende e fica acesa. Acesa até o momento que eu tirar a alimentação. Então aqui, como eu soltei a botoeira, tirei a alimentação por esse caminho, mas mantive o selo. Ele continua ligado. Então ele só vai tirar a alimentação quando apertar esse botão B0. Quando eu aperto esse botão aqui, eu corto a alimentação. Então na hora que eu corto a alimentação, exatamente nesse momento que eu acionei, ele já desliga aqui e também apaga a lâmpada. Então esse é o funcionamento desse outro circuito. Este é um exemplo básico do uso da proteção. Veja que eu estou montando um comando só para acionar uma lâmpada, um sinalizador. Mas mesmo assim eu passo primeiro pelo disjuntor, para depois ir para o normalmente aberto da botoeira
e só assim passar para o sinalizador. Do sinalizador já volto direto para a saída de tensão lá, né? Esse primeiro eu peguei uma fase entre as 3 que eu tinha disponível, e nesse retorno aí agora eu vou usar já direto para o neutro. Então fiz a ligação, fase, disjuntor, chave aberta e lâmpada. E vejam que eu hesitei porque eu esqueci de ligar o disjuntor antes. E aí fiz o acionamento.